Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade que a Escola Nacional de Bombeiros me deu à Associação Humanitária de Bombeiros de Cascais em participar nesta iniciativa da escola. Em nome do Sr. Presidente da Direção, Rui Lembra da Silva, e do Sr. Comandante João Loureiro, que de momento não pôde estar presente, porque se encontra no Brasil a acompanhar o Campeonato do Mundo de Trauma com a equipa dos Bombeiros de Cascais. Saudamos toda a plateia e todos os participantes e vamos dar início à apresentação. O estudo de caso que nos desafiaram a vir falar aqui foi o incêndio que tivemos na véspera da Páscoa passada. Fomos brindados com esta ocorrência. Vamos tentar estruturar isto, primeiro dar um enquadramento do edifício, dar a perspectiva de como é que decorreu a evolução da ocorrência, os meios, os sucessivos pontos de situação e utilização de meios ao Comando Distrital, por fim, como é que a estratégia que foi implementada e depois, no final, tentaremos dar aqui um enquadramento de quais foram as vulnerabilidades que encontramos no edifício e que vai de todo em encontro da apresentação da Engenharia Ferreira de Castro. Ora bem, o edifício Cascais Átrio não é nada mais nem nada menos que um edifício à beira-mar plantado, não é? Uma coisa de sonho, aqui junto a uma ciclovia, junto ali ao fundo já é a Serra de Sintra, para este lado fica a Estrada do Guincho, para o outro lado fica o Centro de Cascais, uma grande mobilidade, um sonho de edifício, com 2 cortes de ténis, piscina, uns apartamentos com excelentes vistas, quer para o lado da serra, quer para o lado do mar. Ou seja, é um sonho de edifício. Qualquer um de vós que gostaria de morar num edifício como este, tal como eu, não é? Eu não tanto, já o conheço. Aqui, neste caso concreto, bons estacionamentos, uma piscina espetacular, um interior, uns jardins interiores, com espaços com muita luz, com um átrio espetacular. Eu já tive o prazer de conhecer o edifício antes do incêndio, felizmente, o que nos deu ali algumas ajudas, mas um edifício, como poderão ver, qualquer um gostaria de levar os seus filhos a banhar-se nesta pequena piscina para crianças, bem como outra piscina para adultos, com esta envolvência, com toda esta vista, uma coisa espetacular. Bom, este edifício foi construído, início em 27 de junho de 1988 e foi terminada a sua construção em 1992. Era importante registrar estas datas, não se esqueçam, 1988 e terminado em 1992. Este edifício era composto por um total de 12 pisos, sendo 2 abaixo do piso de referência, subcave e cave, 143 fogos, 143 habitações tinha este edifício. Tinha cerca de 5 armazéns, 93 arrecadações, 12 lojas, um restaurante, 4 piscinas, além daquelas 2, ainda tinha mais outras 2 interiores, um bar de apoio à piscina, 2 cortes de ténis e um clube de saúde. Um sonho de espaço para morar. Estava tudo ali. Bom, era importante referenciar, e por isso fiz questão de vos dizer, não esquecerem, em 1988 foi o início da construção, ou seja, o projeto obedeceu à legislação vigente, mas, no entanto, só é publicado o regime de proteção contra risco de incêndio em edifícios de habitação em 1990. Ou seja, à data, não existia legislação de segurança contra incêndios para edifícios habitacionais. Isto é importante. Vamos ao resto da apresentação e no âmbito da ocorrência. Vamos refletir aqui um pouco ligeiramente. 26 de março, véspera da Páscoa, fim de semana prolongado. Cerca das 3h08 da manhã é recebido um alerta no Corpo de Bombeiros de Cascais para um foco de incêndio, aparentemente numa televisão, com fumo no interior do compartimento e no edifício, na Rua da Torre, na morada do edifício Cascais Átrio. Bom, até aqui nada de novo. O veículo saiu, cerca de 2 minutos. Felizmente, e naquela noite e naquele piquete, tínhamos o piquete completo. Há dias que não os temos. Isto é um caso que também tem que se referenciar, não é? Mas naquele dia estava o piquete completo, felizmente, e saiu o primeiro alarme para um incêndio de edifício habitacional. VUSI e ABSC. 7 elementos saíram de imediato. Quando chegaram ao local, escassos minutos depois, é o tempo da deslocação, lá está aquilo que o engenheiro falou há pouco, isto é importante, foram só 4 minutos, felizmente, mais coisa, menos coisa, eventualmente até terá sido menos, mas eu não quis aqui falhar e decidi pôr uma pequena loja, uma pequena folgazinha. Ao chegar à portaria, porque o edifício tinha portaria, tinha ocupação humana 24 horas, tinha lá um segurança privado, o segurança privado estava sentado no seu posto de trabalho, com a SADI a tocar, com o alarme a tocar, de incêndio,
com fumo aparentemente no corredor do 5º piso, e ele estava sentado. Bom, isto eventualmente, com a ocupação humana que este edifício tinha, e de encontro àquilo que o engenheiro Ferreira de Castro disse, se o segurança privado, até à chegada dos bombeiros, tivesse pegado num extintor, se calhar eu não estava aqui hoje, porque esta ocorrência teria terminado como qualquer uma da maioria daquelas que nós temos termina. Só temos conhecimento dela a posteriori, porque foi debelado o incêndio e foi extinto o incêndio de imediato. Ora bem, enquadramento do edifício. Consegui trazer aqui uma pequena planta. O edifício tinha esta fisionomia. Aqui é o átrio principal, aqui atrás é a piscina, e aqui, por sorte, o bombeiro tem sempre sorte, apartamento 512, ficava mesmo na ponta do edifício, dava para as traseiras. Bom, foi colocado o primeiro alarme, desenvolveu-se a ocorrência, a equipa efetuou o reconhecimento, colocou o edifício. Esta fotografia que está aqui foi tirada durante o dia, mas o veículo não foi mexido desde o primeiro posicionamento. E, portanto, entraram pelo interior do edifício, através da porta principal, fizeram o reconhecimento, levaram um sarilho de mangueira rígida de 25 mm, retiraram 2 extintores pelo caminho daqueles que estavam nas vias de evacuação e tentaram resolver o assunto. Ao chegar ao foco de incêndio, ainda conseguem abrir a porta, verificam que havia ocupantes dentro do edifício, 4 ocupantes, uma família espanhola, estavam lá a passar o fim de semana, tinham alugado aquele apartamento para aquele fim de semana e já não conseguiram retirar as vítimas. Então que constatam que o sarilho de mangueira rígida não chegava face ao impasse em que o veículo estava aqui até ao total do 5º piso do apartamento 512 e não conseguem lá chegar com o sarilho de mangueira rígida. Era um ligeiro foco de arder num compartimento. O compartimento nem estava sequer todo tomado, portanto, uma linha de 25 seria suficiente à partida. É então que decidem e são descarregados os 2 extintores de pó, mas face à elevada temperatura que já se fazia sentir dentro do apartamento, não foi possível extinguir o foco de incêndio. É entretanto que dão orientações pelo COS, que estava no local, e é solicitado para utilizar a ria que lá estava. Tinha lá um carretel de mangueira, e esse carretel estava precisamente aqui no corredor, ou seja, o apartamento estava lá ao fundo, mas eventualmente aqui por este corredor fora o assunto iria ficar resolvido. E lá estava o belo carretel, mas não, o carretel não funcionou. Poderiam vocês perguntar, era uma rede seca, negativo, era uma rede úmida. Eu conhecia o edifício tinha uma central de bombagem, tinha depósitos num dos pisos das caves, não me recordo agora se é no -1, se é no -2, mas tinha lá, não funcionou. A partir daqui a coisa começou a complicar mais um pouco. Entretanto que o COS no local, face ao aumento de fumo no edifício, porque com todos estes impasses, a cerca das 13h33, solicita ao CDOS de Lisboa mais meios, um VUS e um veículo-tanque de apoio. A velocidade de propagação do incêndio continua, é mais elevada do que é normal. É cada vez mais rápido, condições começam a ser cada vez mais desfavoráveis e o aumento do fumo denso naquele corredor, naquela via de evacuação. Face aos constrangimentos, o COS pede apoio da PSP, que já se encontrava no local com dois veículos, para os auxiliar na evacuação do edifício. É então que as duas equipas são divididas, ambas os elementos estavam no local. Há uma equipa que desce novamente, vai montar uma linha de 45, uma linha de mangueira, e a segunda equipa vai, através de uma escada de gancho, dar a volta todo ao edifício e tentar resgatar as 4 vítimas que estavam no interior do apartamento que estava afetado, o apartamento 512. Facilmente conseguem aceder, porque felizmente todas as varandas até ao 5º piso neste local tinham acesso. Houve locais em que as varandas estavam fechadas por marquises e outras coisas que tais que não permitiram, mas esta felizmente foi possível e foi efetuado o salvamento para um terraço que tinha aqui da parte de baixo. Esta zona que vem aqui, isto é um terraço. Foram colocados no 4º piso, no terraço desse edifício, em segurança. À chegada dos meios
do segundo alarme foi solicitado ao Comando Distrital, os veículos do Corpo de Bombeiros de Estoril, VUS e veículo-tanque. É considerado, a segunda equipa é colocada no apoio onde estavam as vítimas e tentar garantir que houvesse proteção das posições exteriores e que o edifício não propagasse para o piso superior. Portanto, a velocidade de propagação continua a ser maior do que é normal, maior do que é costume, muito rápida, condições bastante desfavoráveis e aumento de fumo, gases e calor, obviamente, como consequência de qualquer incêndio urbano e a diminuição da sua visibilidade. O incêndio mantém-se no 5º piso. Portanto, a minha chegada ao local é cerca das 3h52. E quando ia a chegada ao local, foi ativado também o Serviço Municipal de Proteção Civil para o local, face à evacuação das vítimas, dos ocupantes do edifício, Cerca das 4h05 é que eu assumi o COS, depois de ter percebido o que é que estava a passar, depois de ter feito cara a cara com os elementos, com o COS que já estava no local, e só depois disso é que eu assumi o COS. Foi efetuado a solicitação à PSP, que fez um reforço do dispositivo no local e aumentou o seu dispositivo, e todos os meios disponíveis que tinham da Divisão Policial de Cascais, àquela hora, foram mobilizados para aquele teatro de operações. Posso dizer que a PSP correspondeu com cerca de 20 elementos naquele local e fizeram um trabalho excelente no âmbito da evacuação. Perceberam que os bombeiros tinham a necessidade de tentar fazer os salvamentos e que a ocorrência ia começar a ser cada vez mais complexa e a PSP deu um apoio fundamental no apoio da evacuação, digno de registro. Às 4h15 faço o primeiro ponto de situação enquanto COS, ao Comando Distrital e informo que incêndio em curso, não se verificam vítimas, edifício em evacuação e foi solicitado um perímetro de segurança à PSP. A PSP sobrecarregou ainda aos meios, colocou veículos reboque, houve necessidade de redimensionar e desafetar os veículos que estavam estacionados à porta do edifício e tudo mais. Novamente, às 4h25, é solicitado mais meios. Telefonicamente, e porque tinha estado em contacto com o comandante de Estoril, que estava no Corpo de Bombeiros, foi logo enviado diretamente a veículo de plataforma do Estoril e foi solicitado um VUSI, face à densidade do fumo que estávamos a ter e as condições bastante adversas, era previsível que iríamos gastar bastantes aricas, foi ativado de imediato a VETA do Estoril, que é o veículo que tem o compressor para o carregamento de ar comprimido das garrafas. Foi colocado em stand-by mais um VUSI e mais um tanque. Para esta comunicação eu tive que vir cá fora ao exterior. Mais uma vez, e tenho que se referenciar, foi um constrangimento na operação, por vezes as comunicações Ciresp dentro do edifício não funcionaram e daí que tinha que vir ao exterior para conseguir comunicar convenientemente e face à importância destes pontos de situação e deste pedido de reforço de meios, não queria correr o risco de perder a comunicação a meio. Ao entrar novamente dentro do edifício e face à velocidade de propagação horizontal, que era muito rápida, o edifício, o incêndio, atravessa-me o átrio, ou seja, dentro daquele átrio principal espetacular que tínhamos ali, ele passou à nossa frente por trás das caixas de elevadores, mas com uma velocidade tremenda. Eu posso-vos dizer, e tenho pena de não ter um acessório fundamental, essas câmaras espetaculares, são as GoPro, que tivesse no capacete ou com o acessório de peito, tinha sido espetacular, porque as famas, posso-vos dizer, que eram esverdeadas, azuladas e tudo mais. Se eu não conhecesse o edifício, eu diria que estávamos perante qualquer tipo de gás, mas não era o caso. Já lá vamos mais à frente ver o que é que se passava. É então que regresso novamente cá fora e faço novo pedido de reforço de meios ao Colégio de Lisboa. Veio mais uma veículo de plataforma, mais o VUS e o tanque estavam em stand-by e pedi para colocar mais um VUS e outro veículo de tanque em stand-by. Entro novamente dentro do edifício e o edifício, este é o átrio, ele na altura, quando atravessou aqui o átrio, foi aí que fiz o primeiro reforço de meios, ele, face a toda esta falta de compartimentação que o edifício tinha, quer horizontal, quer vertical, ele passou para o piso de cima. Ao passar para o piso de cima, obviamente que tive que fazer um novo reforço de meios. Os meios tinha depois colocado em stand-by, solicitei de imediato. E setorizei o incêndio de imediato naquele piso. Ou seja, no setor alfa ficou um dos bombeiros de um dos veículos de combate neste local e o setor bravo ficou aqui no átrio principal com o comando 1 de Estoril. O cenário a esta hora sensivelmente era este. O incêndio
o edifício, face ao átrio existente, tinha uma alimentação de combustível, de comburente permanentemente. Tinha ar respirável ali para alimentar toda aquela combustão. Bom, os veículos VUCIs e todos os restantes meios, conforme foram chegando, foram sendo posicionados. A missão para eles foi a busca e salvamento. A PSP, paralelamente, continuava a fazer a evacuação do edifício, em que chegou ao ponto de, com o ariete, fez o arrombamento das portas que estavam fechadas para garantir que não estava ninguém dentro dos edifícios. Houve pessoas que, quando estavam a dormir, nós, de momento, como já devem ter percebido e como têm conhecimento nas vossas áreas de atuação própria, estamos a atravessar, por vezes, uma crise mais ou menos social e, por vezes, as pessoas, os medicamentos antidepressivos passaram a fazer parte da vida de muitas pessoas. Essas pessoas, quando tomam este tipo de medicamentos, não ouvem nada. Nem toda esta gente a correr, nem toda esta não havia gritaria, felizmente, não houve grande pânico, felizmente, mas ainda havia alguma movimentação, não é? Cerca das 4h55 foi solicitado ao técnico do Serviço Municipal de Proteção Civil o veículo, a VCOC e a tenda da Proteção Civil, porque estavam-se a aglomerar os habitantes, os moradores do edifício na rua. A veículo plataforma daqui, este era de Alcabidez, já estava a fazer proceder a salvamentos posterior, por onde tinha acesso, e o amanhecer foi, como eu costumo dizer, uma coisinha de sonho. Os meios, conforme foram chegando ao TO, foram posicionados consoante as suas posições, foram atribuídas missões a cada um dos VUCIs, sempre que a busca e salvamento foi primordial aqui, e foi dada orientações consoante os veículos que chegavam, foram divididos por FIS e faziam a respectiva busca e salvamento. E cerca das 5h17, o Comando 1 de Cascais chega ao local. Pela primeira vez em 15 anos estamos no comando, o comandante teve que ir depois de mim para um teatro de operações. Posso dizer que chegou lá, como a gente costuma dizer, de moca afiada, não é? Como é lógico. Estás aí há não sei quanto tempo, não consegues dar conta disso. Bom. Isto demorou aqui um bocadinho, porque se eu demorei ali cerca de 10 minutos para assumir o COS, ele demorou muito mais, porque teve de dar a volta a isto tudo, já estavam muito mais meios no terreno, para ter a percepção, e ainda fiquei ali, mesmo com ele no TO, durante algum tempo, até ele perceber a dimensão do que é que tínhamos aqui. Bom, a VCOC, entretanto, já estava no Teatro de Operações, houve necessidade de fazer uma reorganização do Teatro de Operações. E aqui, nova setorização. Já tínhamos mais elementos de comando no local, o Comando de Cascais, COS, o Comando de Alcabidez ficou com a célula de planeamento, eu passei a ficar com o setor Alfa, setor Bravo, Comando de Estoril e setor Charlie, Comando 4 de Cascais. Foram reorganizados no Teatro de Operações os setores, ou seja, este alçado, porque o edifício já estava em todo o edifício, não é? Este alçado, fiquei eu a comandar este setor, aqui o Comando 1 de Estoril e aqui o Comando 4 de Cascais. E fomos desenvolvendo. Há que notar que o edifício, desde aqui, desde este do interior do corredor aqui da ponta, até à outra ponta do corredor, são cerca de 90 metros. Os salvamentos foram contínuos. Posso dizer que as duas veículos de plataforma trabalharam continuamente. As escadas telescópicas, salvamentos em grande ângulo e até salvamentos por escada de gancho, e aquilo não foi o único, o primeiro salvamento funcionou por escada de gancho, posso dizer. Nas traseiras do edifício, nós na altura estávamos preocupados em resolver a ocorrência e em combater o incêndio, não era tirar fotografias, mas tenho muita pena não ter imagens, porque as imagens valem mais que 1000 palavras. E isto havia escadas plantadas pelas traseiras do edifício por todo lado. Perguntam-me vocês, mas não tinhas mais veículos de escadas para chamar? Já lá vamos. A acessibilidade à fachada de Tardós era esta. Não tinha acesso pedonal só. Não tínhamos condições para meter mais veículos de escada. Há mais veículos de escada ali nos municípios adjacentes, sem qualquer tipo de problemas. Em cerca de, no pior cenário, em meia hora, tinha aquilo apejado de veículos de escada. Não tinha onde os meter. Por isso não foram ativados. Bom, depois do Teatro de Operações está tudo organizado, a tenda ficou ali para dar apoio aos moradores, o veículo de comando e o posto de comando ficou aqui instalado e os diversos veículos foram colocados, aqui deste lado não se consegue ver, mas está a plataforma de Estoril,
tudo devidamente posicionado, consoante havia, felizmente, a faixa de rodagem tinha espaço para posicionar todos estes meios e plataforma ali, plataforma aqui. Aqui não conseguiam, os veículos não conseguiam progredir mais porque não há acesso e ficaram aqui. E, portanto, foi daqui que efetuaram os trabalhos na fachada de Tardós. Bom, assim que terminou a busca primária, porque tivemos de terminar, porque a partir de determinado momento, e quando a PSP não tinha mais condições para continuar a fazer evacuação, foram cancelados os trabalhos de evacuação. Aparentemente, ainda havia algumas pessoas nas varandas, as plataformas foram continuamente a retirar salvados, conscientes, orientados, nenhuma deles era vítima, felizmente, saíam por meios próprios e foram retirados das respectivas varandas ou pela fachada de Tardós, pelos meios que já expliquei há pouco. Bom, foi necessário então definirmos aqui qual é a estratégia, porque entramos lá dentro daquele átrio maravilhoso e o cenário já era este. Isto aqui era a portaria, onde era aqui o local de trabalho do porteiro, do segurança privado. Do outro lado tinha uma instalação idêntica que era um bar. Bom, então, e agora? Tentámos definir, mas isto, temos aqui alguma temperatura. Tivemos ali condições bastante adversas. Posso-vos dizer que, em determinada altura, a parte dos elementos construtivos das varandas, que aparentemente pareciam ser alvenaria, não eram. Era uma espécie de estuque. E quando apanharam temperatura, começaram a cair porções dele cá em baixo. Houve uma altura que tive que solicitar para recuar toda a gente que estava no átrio e tivemos de fazer ali um compasso de espera. Bom, entretanto, isto lá vai de estratégia ofensiva. É mais duro, obviamente, mas temos que ir lá dentro, não é? Não há outra forma. E como é que resolvemos isto? Ataque direto, como é lógico, e combinado, bastante temperatura, não é? O ataque combinado aqui foi fundamental e esta foi a única imagem que tinha do átrio com os meios estabelecidos. Está um pouco desfocada, peço desculpa, mas conforme vos disse, a nossa preocupação não era bem as fotografias, era resolver a ocorrência. E duas linhas de 45, em que cada uma delas, esta primeira ia para o alçado esquerdo do edifício, do átrio até o outro topo, e esta direita para o outro alçado. Portanto, ou seja, a partir dali, uma linha para a esquerda, outra linha para a direita, linhas de 45 mm. Pelo exterior, paralelamente, porque este edifício, e contrariamente àquilo que costumamos ter nos livros, tivemos que implementar aqui uma estratégia ligeiramente diferente. As plataformas, assim que terminaram os salvados, e assim que terminaram, uma delas foi fazer a ventilação aqui acima, já vos vou explicar porque é que teve de ser feita a ventilação, foi introduzido cada uma delas, aqui foi a única fotografia possível, mas isto começou tudo do quarto andar, cada uma delas, paralelamente, uma linha de 45 de um lado, outra linha de 45 do outro, até se encontrarem com as linhas de 45 que estavam no interior, que entraram pelo interior do átrio. E posso-vos dizer que às 5h56 foi quando foi feita a reorganização do teatro de operações, cerca das 7 da manhã, foi o primeiro ponto de situação que demos depois da reorganização do teatro de operações, os meios começaram a ceder. Ou seja, e aqui peço-vos atenção, e já lá vou explicar isto mais tarde, o incêndio começou no 5º piso, no 512, e nós tínhamos, o incêndio já estava também no 4º piso. Já lá vamos. Bom, estratégia ofensiva, ataque indireto e o incêndio vai cedendo. Ou seja, às 7 da manhã tínhamos o 4º piso dominado e a cerca das 8 da manhã já tínhamos conseguido dominar o 5º piso com esta estratégia. Ou seja, esta estratégia funcionou, esta estratégia estava a ceder aos meios, foi esta que fomos mantendo e fomos implementando piso a piso. Cerca das 8h25 da manhã, o Código Checol assume o COS, aqui não houve tanto tempo de passagem de comando, foi mais direto, e verificou-se que os meios estavam a ceder, a estratégia foi mantida,
Portanto, houve a necessidade da ativação de uma equipa de apoio psicossocial da Câmara. O município de Cascais tem equipas, tem a APS, e foi ativada para lidar ali com os moradores, que era necessário e era fundamental para gerir aquela crise, para que cada um de nós tenha o seu papel aqui no Teatro de Operações, e as equipas de apoio psicossocial e emergência também têm o seu. Bom, cerca das 9h39, e porque o incêndio estava a aceder aos meios, o incêndio foi dado como dominado. Bom, a partir daqui, isto foi replicar toda esta estratégia que vos falei. A única questão que foi alterada foi que a partir do 6º, 7º piso, e porque as equipas que estavam nas linhas começaram a verificar que havia condições para isso, e lá está a questão de muito fogo, muita água, pouco fogo, pouca água. Primeiro um ataque mais musculado, e depois de se conhecer melhor o edifício, de se conhecer como é que ele estava como é que o incêndio estava a aceder, como é que ele se estava a comportar, passámos para linhas de 25, colocados extintores lá em cima nos pisos, e linhas de 25, que também era mais fácil e menos cansativo para as equipas. Mas isto não foi uma resposta por ser menos cansativo, foi uma resposta porque era eficaz. A esta hora, às 9h39, só tínhamos apenas 5 feridos leves, tínhamos 0 mortes a esta hora, felizmente, e todos os feridos leves era por inalação de fumos. Tínhamos 45 meios, teatro de operações, 114 operacionais e incêndio dominado às 9h39. Bom, conforme as equipas estavam disponíveis, foi começado a iniciar a busca secundária, porque aquela cara que nos viram nas fotografias, nós estávamos todos bastante apreensivos, conforme o comandante Ferreira de Castro disse muito bem. Num incêndio desta natureza e com muito mais, um incêndio numa habitação, numa moradia, nós temos mortos, quanto mais num incêndio desta envergadura. Começámos a entrar lá dentro e o cenário era este. O átrio totalmente destruído. Isto que vocês veem aqui no chão não é cinza, são as partículas de vidro do átrio, do topo do átrio, tiveram de ser partidas para conseguir fazer a ventilação. Foram partidas, uma das plataformas foi lá acima, com uma das ferramentas, como a Hooligan, e foi aberta a ventilação por aí, porque se não o tivéssemos feito, iríamos ter uma situação muito mais complicada, como é óbvio. Como podem ver, esta tonalidade aqui diferente nestas varandas, porque o incêndio depois progredia, e ia progredindo livremente, por ali fora até o conseguimos ter dominado. Não é? Isto foram temperaturas atrozes. Posso-vos dizer que estas peças que estão aqui são peças de latão do corrimão existente, fundiram algumas delas, face à temperatura no seu interior. Todo aquele átrio maravilhoso que vocês viram ficou totalmente destruído. O teto falso que nós tínhamos, percebemos depois, que também era madeira. E enquanto estávamos cá em baixo, aparentemente uma zona segura, começaram a cair partículas aquecidas e incandescentes cá em baixo. Isto vem aqui, estas peças que estão aqui, eram tudo peças do teto falso. E que propagaram o incêndio, porque supostamente, em teoria, se o incêndio só propagou até ao 4º piso, no resto do chão não tinha que haver qualquer tipo de incêndio. Houve, porque estas peças incandescentes não tinham a melhor reação ao incêndio, não tinham a melhor reação ao fogo. O átrio estava neste lindo espetáculo. Tudo daqui para cima. Estas tais peças que eu vos falei, que aparentemente parecem ser varandas em alvenaria, não são. Não eram. E que também contribuíram para constrangimentos que tivemos durante o combate. Tudo isto, nestes belos sofás, que ainda me cheguei a sentar aqui, estava neste belo estado. Tudo isto estava tudo perfeitamente destruído. Como posso dizer que nunca tinha visto. Nestes 28 anos de serviço nos bombeiros, já apanhei umas coisas, não é? Não sou bem um inexperiente em incêndios urbanos. Também não sou um especialista, obviamente. Não. Esta parte do bar totalmente destruída, posso dizer que as coberturas destes bares eram em pano para ajudar à festa. Obviamente, quando as partículas aquecidas caíram em si incandescentes, obviamente propagaram. Deixou de ter teto do bar, não é? Ardeu. O átrio, estão a ver a tonalidade com que ficaram os vidros? Já lá vamos mais à frente. Estas foram as aberturas que tivemos que fazer, de um lado e do outro. Isto ficou totalmente destruído. E nós, permanentemente, na busca secundária, extremamente apreensivos cá fora no posto de comando, e cada um a comandar o seu setor, porque é normal, infelizmente, termos
vítimas mortais num incêndio desta natureza. Tudo isto estava perfeitamente destruído. Isto, para nós, eu como conhecia o edifício e sabia o que é que lá estava dentro. Dentro dos apartamentos, houve apartamentos como o caso este, o incêndio não entrou lá dentro, no entanto, como sabem, os fumos, gases e calor destroem também, como é óbvio. Os que estavam melhorzinhos estavam neste estado. Quando entramos nos corredores, nas vias de evacuação, estava totalmente destruído. Aqui não se consegue ver, mas isto aqui são fios elétricos que derreteram o isolamento e ficaram ali pendurados. Foi outro constrangimento para a progressão das equipas. Isto tinha tetos falsos, os tetos falsos caíram. O reboco, a temperatura foi tal que o recobrimento, o reboco, saltou praticamente em todas as paredes interiores. A laje ficou perfeitamente à vista, a laje de betão. Tudo isto, os pilares, felizmente, não ficaram danificados. Os pilares eram em betão. Como se pode ver aqui, a incidência maior das chamas, as zonas onde apanhou mais temperatura, e podem ver as fotografias, não é do mesmo sítio, tirado de ângulos diferentes, não é? Isto tinha 143 apartamentos. Aqui as calhas técnicas ficaram perfeitamente formadas face à temperatura. Nem vemos aqui resíduos do teto falso. O teto falso vaporizou-se totalmente. Aqui vemos perfeitamente algumas cozinhas no estado em que ficaram, onde o incêndio não esteve lá diretamente. Compartimentos interiores, como é o caso das casas de banho, que supostamente são locais que utilizam materiais de melhor reação ao fogo. O estado com que isto ficou foi este. Tudo isto, um nível de destruição atroz. As portas, que eram madeira envernizada, totalmente destruídas, o incêndio destruiu-lhes a parte de cima e propagou para o interior dos apartamentos. Em alguns casos, noutros já lá vamos ver como é que o incêndio se propagou. Temos aqui perfeitamente o plano neutro, em que temos aqui a noção e, face à radiação, a destruição que fez, aqui ainda vemos na resíduos do teto falso, ele está cá, teto falso em madeira, envernizada. Para ajudar à festa, havia pessoas que fazem a sua gestão interna dentro dos seus apartamentos. As pessoas dizem, em minha casa quem manda sou eu, né? Quando não está a minha mulher. E o quadro elétrico metido dentro de um armário. Aqui percebemos que arderam as portas do armário. Totalmente destruído, cheio de arrumos, de cobertores, de roupa, de tudo. Precisamente aquilo que não se deve fazer. Isto, o nível de destruição, conforme entrávamos, estava neste estado. Isto, cada vez mais, por onde íamos passando, em cada um dos pisos, isto tinha tido tudo uma continuidade. Tudo. Aqui, onde houve maior incidência, a laje ficou à vista. Aqui, novamente, os fios elétricos comprometeram bastante a progressão das equipas no terreno. Estão aqui alguns deles, felizmente, podem-vos testemunhar isso, de viva voz. E, em alguns apartamentos, aqui alguns pormenores mais sórdidos. Porque isto houve tudo um pouco. Bom, quando vocês veem esta tonalidade nos vidros, aquela coisa que vulgarmente se chama backdraft, mas que eu prefiro chamar explosão de fumos, gases e calor, esteve aqui iminente. Porque esteve mesmo. No átrio, posso-vos dizer, quando nós conseguimos fazer a ventilação, e a ventilação não foi feita no momento que havia necessidade, porque as plataformas estavam a fazer salvados, só foi possível após terminarem os salvamentos. E isto deu-nos aqui um compasso, espero que não foi o melhor, e posso-vos dizer que pela primeira vez, eventualmente, só em incêndios industriais, no incêndio urbano, tivemos que montar linhas de 70. Tivemos que fazer ataque com linhas de 70. Montámos aqui 2 linhas de 70 no átrio, para conseguir chegar lá acima. E foi a única forma de conseguirmos aqui impedir que isto tivesse consequências mais nefastas ali naquele espaço. Ainda para mais que era uma área muito grande. Com todos estes vidros, com 1 milímetro de espessura, a projeção disto era capaz de não ser a melhor solução, quer no interior, quer exteriormente, onde estavam todas as equipas de todos os veículos. Não é?
Portanto, felizmente tudo se resolveu por bem. Depois de termos ali diminuído a temperatura no interior com as duas linhas 70, foi possível fazer a ventilação e aí os fumos, gases e calor começaram a conseguir sair e levar o seu caminho para o exterior do edifício. Comandante, 5 minutos. Aqui, relativamente à busca secundária, aqui houve uma explosão de fumos, gases e calor. Foi feita uma inspeção técnica pelo engenheiro civil da Câmara. Felizmente, da inspeção técnica havia lajes neste estado, o recobrimento da laje desapareceu em alguns sítios, são cerca de 7 ou 8 locais pontuais, onde as temperaturas foram acima do normal e em que o ferro ficou perfeitamente deformado. Felizmente, não houve aqui grandes questões, os pilares eram generosos, as lajes eram generosas e não houve afetação da estrutura do edifício, felizmente. Menos um constrangimento. Tivemos outros constrangimentos, foi com a comunicação social, não no próprio dia, mas posteriormente, já no final do dia, em que se começou a haver rumores de desaparecimento de objetos pessoais das pessoas, que depois se veio a confirmar que a história não era bem assim. Mas, no entanto, não deixou de ser um constrangimento, as pessoas, coitadas, viram aquilo como uma oportunidade e pronto, o Zé Bombeiro cá está, no fim da linha, quando tudo corre mal. Os órgãos de comunicação social, isto posso dizer como uma experiência positiva, relativamente a todos as comunicações aos órgãos de comunicação social foram dados todos ao mesmo tempo pelo COS, na altura, pelo CODIS, na presença do comandante do Corpo de Bombeiros de Cascais e na presença do COM e, felizmente, todas as questões se sanaram. Hoje aqui, pela primeira vez, já vamos falar de questões que não formuladas naquele dia. Cerca das 19h45 o incêndio ficou extinto, passou à fase de rescaldo, 5 feridos leves, os mesmos da manhã, 3 bombeiros feridos leves, tudo pequenas questões, 45 meios no teatro de operações, 114 operacionais, incêndios em todos os pisos e 66 apartamentos afetados pelo incêndio, de 143. Sendo que 11, no quarto piso tínhamos 15 habitações afetadas, no quinto 17, no sexto 10, no sétimo 11 e no oitavo piso 11 habitações. Os veículos estiveram lá presentes no local, quantos de cada tipologia, e tivemos apenas uma reativação nessa noite, cerca das 22h30, e por acaso houve alguém que conseguiu tirar esta bela fotografia, cerca das 22 horas, em que ficou um apartamento do oitavo piso totalmente tomado com o que restava. Aquilo não, infelizmente houve esta reativação que destruiu na totalidade do que lá estava. A vigilância manteve-se até ao dia seguinte, até às 18h30, e eventualmente teríamos aqui algumas dúvidas. Eventualmente poderíamos terminar já aqui a apresentação, conforme o moderador pretendia, mas podíamos, mas não era a mesma coisa. Falta explicar aqui muita coisa. Bom, um conjunto de legislação, conforme vimos para trás, ou seja, o edifício foi construído não havia legislação de segurança contra risco de incêndio na altura. O edifício, conforme vos tinha dito, tinha 90 metros de uma ponta à outra do edifício e tinha 39 metros de impasse nas vias de evacuação. Hoje só é possível com a legislação 15 metros no máximo. E se iam cá ao fundo, não tinha saída. Não havia nenhuma escada de emergência aqui no fundo. Posso dizer que as vias de evacuação eram labirínticas, como podem ver nestas fotografias. Isto não era tudo a direito. Isto foi uma condições bastante adversas para as equipas progredirem. Tiveram de fazer a busca e salvamento e depois o combate. A rede de incêndios armada não funcionou, conforme vos disse. Os cartéis que estavam aqui encontravam-se no caminho de evacuação. Tudo isto, supostamente este teatro, em teoria, tinha umas claraboias de ventilação cá em cima no topo, era aqui sensivelmente, e tinha um comando na portaria. Não funcionou. O edifício, as fachadas de Artardós, não tinha acessibilidade de meios de socorro, como poderão verificar, e foi um constrangimento para fazermos os salvamentos, porque facilmente tinha colocado ali 2 veículos de escada e tinha sido muito mais rápido aqueles salvamentos, e aquelas equipas mais cedo teriam ficado disponíveis para poder fazer o combate. Todas as vias de evacuação possuíam alcatifas originais do edifício, ou seja, aqui foi a propagação horizontal. Os tetos falsos eram em madeira, também garantiam a continuidade horizontal, quer no chão, quer no teto. O resultado foi este, conforme já vos mostrei.
E ainda, não obstante tudo isto, as condutas do ar-condicionado, porque o edifício é de 1988, não tinham selagens, como podem ver nesta fotografia. Estava tudo aberto. Foi por aqui que o incêndio se passou para dentro dos apartamentos. Nós não percebíamos no início porque é que os incêndios apareciam todos dentro dos apartamentos. Aqui já posteriormente, já depois desmontadas as contas, como podem ver pela quantidade de fumo, isto estava aberto no dia do incêndio. E o resultado foi este. Em cada apartamento que aparecíamos, aparentemente com a porta fechada, o incêndio tinha propagado para o interior, não estávamos a perceber porquê. Pelas condutas do ar-condicionado. Não obstante tudo isto, ainda tivemos na última uma das questões, as instalações técnicas. Bom, nós tínhamos ali uns ductos, uns coretes, calhas técnicas, conforme queiram chamar, em cada piso. Em que espreitávamos lá para dentro, víamos o piso -2. Espreitávamos para cima, víamos o 8º piso. Só tinham 16 condutas técnicas, isto está aqui a vermelho. Daí a rapidez da propagação do incêndio a todos os outros pisos. As alcatifas, os tetos falsos fizeram todo o seu belo trabalho da continuidade horizontal e as instalações técnicas garantiram a continuidade vertical. Estas fotografias são do 8º piso. Não obstante tudo isso, at last but not least, nós estudamos nos incêndios florestais uma questão que se chama a brisa marítima. A brisa de montanha e a brisa marítima. Não esquecendo que estamos ali à beira-mar plantados, onde temos ali aquela seta, tínhamos um portão de entrada para a garagem. Neste estado, ar fresco, garantiu toda a renovação da ar do incêndio. Porquê? Porque estas garagens, pisos, tinham ligação direta com as condutas técnicas. E durante todo o incêndio, durante toda a manhã, isto foi sendo alimentado. Por isso é que nós depois demorámos algum tempo até conseguir extinguir o incêndio, só cerca das 19 horas é que conseguimos extingui-lo na sua totalidade em todos os pisos. Agora, uma pequena provocação. Será que a triangulação em incêndios urbanos para edifícios com determinada tipologia ou determinada utilização de tipo faz sentido? Nós já discutimos isto no Secretariado das Associações de Bombeiros de Cascais. E certamente que a curto prazo iremos implementar isto. Mas isto era importante que todos percebêssemos, se calhar em determinados edifícios com determinada tipologia de risco, tipologia de tipo, e com determinados riscos, se calhar temos que fazer triangulação. Se calhar temos. Nós também temos a aprender com tudo. Eu aprendo todos os dias. E em cada formação que dou, aprendo. E aprendo no dia a dia. Esta foi uma questão que eventualmente foi suscitada. Mais difícil ainda. Será que o comportamento do incêndio seria o mesmo num edifício construído ao abrigo do atual Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios de 2008? Que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2009? Queria só fazer agradecimento a todos os homens e mulheres que fizeram parte deste dispositivo e todos os outros que garantiram nas unidades que a resposta à emergência fosse garantida e a continuidade do serviço foi fundamental, bem como a todas as pessoas que foi possível garantir todas estas fotografias e que graciosamente cederam todas as suas fotografias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante.